Então, bem-vindos à 13ª aula de cinemática bidimensional para a turma de Física 1 dos cursos de Engenharia do campus da UFMT em Várzea Grande. Tá? Então, gente, hoje nós vamos dar sequência ao que nós já vimos que na aula passada, na segunda-feira, né? Mas hoje nós vamos trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, nós vamos passo a passo, nós vamos observar cada detalhe. Vai ser um exercício também de lançamento sobre uma plataforma. Só que agora nós vamos ter duas plataformas. Nós não vamos fornecer as condições iniciais para o lançamento. Nós vamos identificar, nós vamos determinar essas condições iniciais. Tá bom? Então vamos juntos aí para a gente poder trabalhar, tá bom? Então eu vou parar de compartilhar o vídeo e vamos para a tela. Ah, legal, hoje não está piscando, por enquanto, né? Pessoal, nós vamos então considerar o exercício que nós mostramos para vocês e que estão nas notas de aula, mas hoje nós vamos fazer uma consideração bastante tranquila com relação a esse exercício aqui. Tá? O que nós queremos saber é a posição em que esse objeto qual a posição que esse objeto chega nessa plataforma D2 aqui. Nós queremos saber o valor da distância entre esse ponto e o ponto em que o objeto chega. Nós poderíamos começar dizendo o seguinte: bom, qual é esse ponto? Então vamos começar buscando de alguma forma resolver esse problema, né, do ponto de vista da chegada dele. Então deixa eu buscar as formas da gente poder resolver. Se nós queremos saber a posição que ele chega em D2, então vamos colocar aqui colocar em azul. Vocês, por favor, manifestem-se, tá? Então nós temos aqui a ladeira. Nós queremos saber qual é o ponto que esse objeto vai chegar aqui, tá? Nós vamos chamar esse ponto de ponto L. As coordenadas do ponto L serão x, L e y, L. Eu esqueci de copiar aqui, vamos lá. Aqui é x e aqui é y, tá? Importante a gente definir esses pontos, x e y. Então vamos lá. Então nós temos aqui x e y e a origem do sistema de referências. Bom, se nós queremos saber qual é a posição que ele vai chegar, então nós precisamos de xl e YL. Ele fornece para nós também um ângulo que é o ângulo beta. E nós vamos chamar essa distância não de D2, mas nós vamos chamar de L, tá?
Então, essa distância aqui, que é a distância que ele chega no ponto L maiúsculo, vai ser L minúsculo. Gente, se tiver alguma dúvida durante o raciocínio, vocês avisem para a gente poder parar, tá? Então, pode manifestar à vontade aí. Então, vamos observar que se nós queremos saber quem é XL e YL, então nós podemos ter essas distâncias aqui. Veja que... Opa! Vejam que aqui forma um ângulo reto. E nós podemos chamar esse lado aqui de YL e esse outro lado aqui, de XL. De tal forma que se nós reproduzirmos esse triângulo, nós vamos ter alguma coisa assim. O outro lado é azul. Então, aqui... E nós vamos ter esse lado como sendo L, aqui YL e aqui é XL. Tudo bem, gente? Até aqui? Nada de novidade, né? Aqui é 90 graus e aqui é o ângulo beta. De tal forma que, usando trigonometria, nós podemos escrever o XL como sendo L cosseno de beta e o YL como sendo menos L seno de beta. Por que menos? Porque o YL ele está numa posição para baixo de zero e a orientação de Y é para cima. Então vai ser menos L seno de beta. Bom, então uma vez que a gente já tem esses pontos, então agora nós podemos fazer o seguinte. Por que nós precisamos... Mas nós não sabemos, não conhecemos o valor de L. Nós conhecemos o valor de beta. O valor de beta é 30 graus. Então nós podemos escrever XL e YL, né, como sendo o cosseno, né, de 30, que é 0,866, 66L, e o seno de beta é 0,5. Tá? Então, com isso, nós temos o XL e o YL escritos em termos de L. Se nós temos o ponto L agora, mas nós não sabemos qual o valor de L minúsculo, né? Para saber o XL e o YL, para identificar a posição L, nós precisamos saber qual o valor do L minúsculo. E nós não temos ele. Mas como que nós fazemos para obter esse valor? Vocês lembram disso, né, gente? Vamos lá? Como que a gente faz para obter o valor de L? Vamos lá. Nós fizemos na aula passada. Deixa eu puxar o XL e o YL. Opa! Isso, é negativo sim, Ana Beatriz. Negativo. Obrigado. Então aqui está o valor de L. Como que eu sei qual ponto que esse objeto vai chegar? Ele vai sair daqui,
e vai chegar. Ele vai sair daqui e vai chegar aqui. Esse é o ponto L. Como não tem forças na horizontal, então, e só tem força na vertical, então esse movimento aqui, essa trajetória é parabólica. Como nós precisamos do ponto XL, do ponto XLYL, então nós precisamos trabalhar com a trajetória. Vocês lembram como a gente obtém a trajetória de no caso do lançamento oblíquo? Sim ou não, gente? Vamos lá. Ainda não, Maicon. Isso, Isamara, fazer y em função de x. Entendeu, Maicon? Mas como que a gente faz essa construção? Vamos lá, então nós precisamos de obter as equações para x e para y. Então nós precisamos trabalhar com a cinemática em x e y. Em x, a aceleração é zero. Em y, a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, vamos trabalhar com x primeiro. Se a aceleração é zero, então a velocidade em x vai ser v0 cosseno de θ. Ah, mas não foi dado θ? Que θ é esse? Quem é esse θ? Olha no diagrama, quem é θ? Alfa. Exatamente alfa. Olha o que a Ana Beatriz colocou. Ela disse que é alfa. Por que ela está dizendo que é alfa? Olha só. Deixa eu apagar o θ aqui. Veja que a partícula ela vai descer a rampa e vai fazer esse movimento. Quando ela desce a rampa, ela vai chegar aqui e a velocidade dela vai continuar na mesma linha que ela vinha descendo no instante inicial. Então a velocidade inicial é v0. E se nós temos as componentes x e y, então nós vamos ter aqui uma componente x da velocidade e uma componente y. Então, essa daqui é a componente y e essa aqui é a componente x. E esse ângulo, conforme a Ana Beatriz colocou, é alfa. Por quê? Opostos pelo vértice, né? Opostos pelo vértice. Então, vai ser alfa. Então, o valor, o ângulo que nós temos aqui é alfa. V0 cosseno de alfa. Por que cosseno? Porque ele é o cateto adjacente ao alfa. Então, x vai ser x0, mais x0 é 0, vezes v0 cosseno de alfa. Mas quanto que é o cosseno de alfa? O alfa vale 20 graus. Então, nós vamos ter cosseno de 20, que vai ser 0,94. Então, é 0,94 V0. Mas nós não conhecemos V0. Então, x vai ser 0,94 V0 vezes t. Tá? Então, aqui nós temos as equações para x. Faltam as equações para y. Em y, a aceleração é constante. Então, Vy vai ser igual
a menos V0y, por que menos? Porque veja que V0y está para baixo. Então vai ser menos V0y. V0y é V0 seno de alfa, menos 10t, tá? Então, VY vai ser o seno de 20 graus, que é 0,34, então vai ser menos 0,34 V0 menos 10t. E o Y? Veja que o Y ele sai de uma altura H. Ele não sai de zero, ele sai de uma altura H. Então vai ser H, e eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar agora. H é 30 metros. A altura que ele vai cair nessa ladeira é de 30 metros. Então vai ser Y0 menos 0,34 V0t menos 5t ao quadrado. Então veja que nós temos aqui as equações para x e y. Eu vou colocar mais embaixo um pouco para não ficar muito cheia a figura, tá? Então tá aqui. Essas então são as equações para x e para y. Tá? Tem um problema aí. O problema é que nós não sabemos o valor... Opa, perdão. Nós não sabemos o valor de V0. Então não adianta escrevermos a equação da trajetória. Porque nós não sabemos V0. Sem o V0, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Porque o que nós queremos? Nós queremos saber... Ó, vamos lá. Dada a equação da trajetória, nós podemos escrever o seguinte. Para x igual a xl, y é igual a YL. Então, tendo uma equação da trajetória, que é y em função de x, dado x, nós temos y. Substituindo na expressão, nós podemos determinar o valor da distância que o objeto chega na plataforma D2. Mas nós não podemos fazer isso, por quê? Porque nós não temos o conhecimento de V0. Estão acompanhando, gente? Vocês entenderam até aqui? Veja, o que nós queremos pode manifestar, viu, gente? Deve manifestar. Veja, nós temos aqui o ponto que ele chega na plataforma, na segunda plataforma. O ponto, mas nós não conhecemos XL e YL, é o que nós queremos conhecer. Se nós queremos conhecer XL e YL, então vamos escrever XL e YL. Estão aqui, em termos de L. Tá? Porém, o L... Minha filhinha está aqui. Filha, pode passar, viu? Não tem problema você aparecer no vídeo, não. Melhor do que eu ficar aparecendo aqui. Eu sou feia, você é bonita. Eles não estão vendo. Ah, não estão vendo. Não. Então tá bom, filha. Então, gente, veja que nós temos, então, uma trajetória, e dessa trajetória nós podemos determinar o valor que ele chega aqui. Mas nós não conhecemos V0. Se nós não conhecemos V0, então nós precisamos conhecer. Como conhecer V0? Opa! Vamos tomar a figura... Gente, acompanha muito bem agora, gente. Acompanha direitinho agora, que essa é uma passagem muito importante. Veja que o que nós queremos é o V0. Então, o que nós queremos é o V0. Tá, mas quanto é V0? Não sei. Então, nós precisamos usar a cinemática dessa primeira parte aqui. Como trabalhar a cinemática dessa primeira parte? É isso que nós vamos fazer agora. Tá? Então, a primeira parte, eu vou exagerar um pouco aqui na inclinação.
Vou colocar aqui a partícula, tá? E o que nós precisamos saber é a velocidade que esse objeto chega nesse ponto. Então, qual é a velocidade quando ele chega nesse ponto? Porque é nesse ponto aqui, tá? Então, se esse ponto aqui for o ponto A, nós queremos saber qual é a velocidade nesse ponto A. Mas para saber a velocidade, eu sei que ele sai com velocidade... velocidade aqui... Opa, peraí. Eu sei que ele sai com velocidade nula. Ele é colocado aqui, nesse ponto. Se ele é colocado aqui nesse ponto com velocidade nula, qual é a velocidade que ele vai chegar aqui no ponto A? Essa é a pergunta que a gente faz, que é essa velocidade aqui que nós chamamos de V0. Tá? Então, se ele sai daqui com velocidade... aliás, se ele é colocado aqui com velocidade nula e não tem atrito nem resistência do ar, qual é a velocidade que ele chega aqui? Essa é a pergunta que a gente faz. Alguém tem ideia de como a gente resolve esse problema aqui? Isso, vai ter o x vai ter o g envolvido, Bruno. dx dt. A Ana Beatriz colocou. Sim, que é a velocidade. Mas como é... O que eu tenho desse exercício? Nessa parte desse exercício, o que nós temos, Ana Beatriz, Bruno, demais colegas? O que é que nós temos que pode nos auxiliar para a gente poder determinar a velocidade? Então a gente pergunta assim, essa velocidade, quando ele é colocado aqui, a velocidade dele é zero. E depois, ele vai mudar a velocidade dele? O que vocês acham? Se é colocado na ladeira. Se ele é colocado numa ladeira, ele vai mudar a velocidade dele? Então, se ele muda a velocidade, o que é que ele tem? Qual a grandeza física que está associada? Isso, aceleração, Bruno. Isso aí, Zamara, aceleração. Tá? Então tem aceleração. Pela aceleração, nós conseguimos determinar a velocidade que ele chega nesse ponto? Sim. Mas qual é a aceleração? Vamos ver? Olha, se a aceleração dele nesse ponto for a aceleração gravitacional, se for a aceleração gravitacional, que nós chamamos de peso, tá? O que ia acontecer com essa bolinha aqui, com esse objeto? Ele ia cair. Ele cai? Esse objeto cai? Não cai. Então a gravitacional, ela atua? Atua. Mas é só ela? Ou tem mais força atuando sobre esse objeto? Tem mais força atuando nesse objeto, além do peso? Porque essa partícula não vai, ela vai vir para cá, ó. Nós queremos que ela venha para cá. Como que ela vai vir para cá? Por que ela não cai? Tem, Bruno, mas nós não vamos buscar essa fórmula. Vamos procurar entender o problema, sem fórmulas. Sem fórmula nenhuma. Então o que nós temos que fazer é entender
quase isso, Pedro. Você tem razão na primeira parte. Não cai por conta da força normal. A força normal que atua sobre esse objeto é uma força perpendicular à superfície, mas ela não é contrária à força gravitacional. Para ser contrária à força gravitacional, ela deveria ser na vertical. Ah, ok. Mas você entendeu, né? Tá perfeito. É isso mesmo. Mas o seu raciocínio está perfeito. A ideia é essa. Então veja só. O que vai... Opa. Aqui não. Aqui. Então, a soma vetorial desses dois... A soma desses dois vetores, a soma vetorial deles, vai nos fornecer um vetor na direção do movimento, na direção da rampa. Opa! Então, quem não deixa a partícula descer, aliás, cair, é a força normal, como o Pedro falou. Tá? Então, o que acontece? A superfície, a rampa, a plataforma, ela exerce uma ação sobre o objeto que não deixa ele cair, que é a força normal, como o Pedro falou. E aí o que acontece? Então, ele vai descer. Então, vocês já ouviram aquela expressão, para descer todo santo ajuda. Quem é o todo santo que ajuda? É a força resultante. Então, quem vai auxiliar esse objeto a descer? É a força resultante. Então, me diga uma coisa. Nós temos aqui a... Qual lei da física que nós utilizamos para dizer o seguinte: o objeto vai ser colocado em repouso, mas vai se deslocar por conta da ação da força resultante. Tá? Qual lei da física que a gente usa? Para dizer que o objeto não vai permanecer em repouso. Que lei é essa, Bruno? F igual a ma, força igual a massa vezes aceleração. É uma lei? Mas ela é uma lei? Força igual a massa vezes aceleração? Opa! Aê! Gostei, hein? Não é dxdt. Quase dxdt, mas não é, né? É derivada do momento linear com relação ao tempo. A força é igual a dp dt. Essa é a lei. Porém, a massa é constante. Se a massa é constante, nós vamos usar força igual a massa vezes aceleração, tá? Então, nós temos a primeira lei... Opa! Lei... Lei... Nós temos a segunda lei e temos a terceira lei. Se nós colocarmos o objeto em repouso e ele permanecer em repouso, qual lei nós usamos para fazer essa observação? Cuidado com a resposta. Se nós colocamos um objeto em repouso e ele permanece em repouso, qual é a lei que nós utilizamos para observar esse objeto? Cuidado, Michael. A lei da inércia é uma lei do quê? É a primeira lei. Mas é uma lei do quê? O que é a primeira lei? Do que a primeira lei trata? Gente, vamos lá. Do que a primeira lei trata do quê? Qual
corpos em movimento tendem a permanecer em movimento, corpos parados tendem a permanecer parados. Isso, esse é o enunciado. Mas o que ela trata? Ana Beatriz, Amara, referencial. Então, a primeira lei é uma lei de referencial. Então, ela não é uma lei, isso, Bruno, ela não é uma lei de movimento. Então, eu não posso observar um objeto do ponto de vista do seu movimento usando a primeira lei, porque a primeira lei não é de movimento, é uma lei de referencial. Então, se eu coloco um objeto em repouso e ele permanece em repouso, qual lei que permite que eu observe esse objeto? É a primeira? Não, é a segunda, porque a segunda lei é uma lei de movimento. A primeira lei é de referencial. A segunda lei é uma lei de movimento. E a terceira lei é uma lei do quê? O que estabelece a terceira lei? Isso, Bruno. Opa. É uma lei que estabelece as condições das interações entre os objetos. Certo? É isso aí, gente. Então, vamos lá. A força resultante é que vai fazer com que o objeto desça nessa rampa. Bom, então nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou colocar o referencial e vou chamar de x' e y'. Nesse referencial eu vou representar a força normal e a força peso. Então tá aqui, força normal e força peso. Então eu estou tratando agora Por que eu coloquei o referencial inclinado desse jeito? Porque eu coloquei o x' na mesma inclinação da rampa e coloquei a orientação do x' no sentido do movimento. Então, se o movimento vai se dar para baixo aqui na rampa, eu coloquei o x' para baixo também, tá? Veja que a força normal, ela já está no próprio eixo y'. Então, eu não preciso fazer absolutamente nada com ela. Eu posso dizer que ela já está projetada e a projeção dela é n. A intensidade dessa projeção é n. Agora, o peso, nós precisamos projetar em x' e em y', porque ele não está em nenhum dos eixos. Então, nós vamos ter uma projeção x e uma projeção y do peso. Então, aqui vai ser py' e aqui vai ser px'. E agora sim nós podemos trabalhar com essa informação. Deixa eu copiar, vou criar uma nova. Gente, todo esse exercício está resolvido aqui, tá? Com bastante calma, tal. Eu tô fazendo passo a passo com vocês mesmo, para vocês acompanharem passo a passo. Eu acho isso importante. Veja que agora nós vamos representar Deixa eu fazer uma coisa aqui. Nós vamos trabalhar. Força é igual a dp/dt. Essa é a segunda lei. Mas a massa é constante. Então nós vamos usar que a força é igual a massa vezes a aceleração. Opa! Olha só que legal. O que eu quero é a aceleração.
Eu quero aceleração. Então veja que por meio da segunda lei, nós podemos obter a aceleração dos objetos. Como? Agora nós vamos escrever a força resultante na direção x, e aqui também é força resultante, tá? Só que é o vetor força resultante. Então, o vetor força resultante na direção x' vai ser massa vezes a x'. Mas qual é a força resultante em x'? É a soma das forças, mas só tem px'. Então é px'. E em y'? Em y' nós vamos ter a força resultante em y' também é massa vezes a aceleração, só que agora em y'. E a força resultante y' vai ser normal menos py'. Então veja que aqui nós temos já a expressão das forças, das componentes da força resultante nas direções x' e y'. Tudo bem? Estão acompanhando, né? A inclinação de x' é a mesma da rampa. E é alfa. Como é que a gente sabe que é alfa? Vamos aqui na figura. Observa que a inclinação da rampa é alfa. Então a inclinação da rampa, se a inclinação da rampa é alfa, tá aqui, alfa, então a inclinação de x' também vai ser alfa. Logo, aqui nesse exercício vai ser alfa. Se a inclinação é alfa, e agora, como é que a gente faz? Eu vou fazer uma construção com vocês para isso ficar mais tranquilo, tá? Deixa eu pegar esse daqui. Deixa eu tirar aqui, pronto. Só vou tirar esse ângulo aqui por enquanto, tá? Por enquanto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa linha aqui. Não, deixa eu... não, pode ser, vai. Veja que esse ângulo aqui é 90 graus. Opa. graus. Aqui é alfa. E aqui? Não sei. Vou chamar de beta. E aqui? Não sei. Vou chamar de gama. Tá? E esse ângulo aqui, quanto vale? Esse eu sei que vale 90 graus. Tá? Então, veja que esse ângulo aqui é 90 graus. Então, o que que nós temos? Nós temos que alfa mais beta é 90 graus. E nós temos também que gama mais beta é 90 graus. Então, se nós temos essas duas informações, então veja que aqui é o mesmo beta. Então, nós só podemos ter o gama igual a alfa. Captaram? Então, se aqui só pode ser alfa, deixa eu tirar esse daqui. Esse nós não precisamos mais também. Esse também não.
esse ponto aqui. Uai, que é isso? Hein? Que coisa estranha. Anterior. Esse aqui, tá, deixa eu... pegar esse aqui então, que tá mais fácil. Ok? Então, vamos lá. Agora sim eu vou escrever. Então, esse daqui também é alfa. E eu não sei por que o alfa saiu daqui, mas vamos botar ele de novo, né? E esse também é alfa. Então, o que vai acontecer? Deixa eu pegar as equações das forças. Só para não ter que fazer de novo. Só um pouquinho, gente. Deixa eu dar uma... Oh. Pronto, agora sim. Bom, então vamos observar que nós temos aqui duas equações. Uma para x' e uma para y'. Então, vamos observar esse triângulo aqui agora. Vou representar esse triângulo aqui para vocês. Vamos observar esse triângulo. Tá? E eu vou representar esse triângulo. Vou representar esse mesmo triângulo mais para cá um pouco. Aqui. E aqui. Então tá aí. Se nós temos aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, então aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Gente, se estiver muito devagar, vocês falem, tá? Eu tô indo devagar, mas se vocês acharem que tá muito devagar, vocês podem falar que eu ando mais rápido. Então aqui nós vamos ter PY' e PX', porque essa linha aqui, ela é paralela a essa e é da mesma intensidade. Então nós temos aqui dois valores iguais. Então aqui nós temos PX', então aqui também vai ser PX'. Aqui é PY' e aqui é P. Então tá aqui, certo? E o ângulo que nós temos aqui é o ângulo alfa. Então o que nós temos é que o PX', por ser o cateto oposto, vai ser P seno de alfa. E o PY' vai ser P cosseno de alfa. Tá? Então, com isso, nós vamos agora trabalhar as equações que nós temos aqui. Tá muito devagar, gente? Fala aí para mim. Se estiver devagar, se estiver rápido demais. Manifestem-se, por favor. Eu preciso saber de vocês. Tá bom, professor, por enquanto. A velocidade tá boa. Tá bom? Beleza.
Então, agora que nós já sabemos as componentes x e y da força-peso, nós vamos substituir. Tá? Então, veja que nós temos aqui as componentes do peso, então nós vamos fazer para x', nós vamos ter que a força resultante, x', é igual a P seno de alfa. Né? E para y', a força resultante na direção y' é P, é normal menos P cosseno de alfa, tá? Mas, por outro lado, nós temos também em x' e y' que a força resultante em x' é massa vezes a aceleração x'. E em y' nós temos massa vezes aceleração y'. Tá? Então nós temos aceleração em x e aceleração em y. Então, o Michael perguntou por que eu não estou usando os vetores I e JK. Então, Michael, a gente está trabalhando com as projeções. Então, se nós podemos sim, né, trabalhar diretamente com a força resultante vetor. E aí, nesse caso, nós teremos a componente da força resultante na direção x' mais a força resultante na direção y'. E aí sim nós trabalharíamos com I, J e K. Mas como nós estamos trabalhando com as projeções, então nós já estamos trabalhando direto com com as projeções, porque a gente já vai chegar no valor da aceleração na direção do movimento. Então nós queremos aceleração na direção do movimento. Veja que o movimento do objeto, ele se dá nessa direção. Então nós queremos saber a aceleração nessa direção. Então por isso que a gente está trabalhando direto com as projeções e não com I, J, K. Certo? Para ser rigoroso com a notação que nós estamos usando, então nós deveríamos colocar I' e J', porque nós estamos trabalhando no sistema de referências x', y'. Gente, aqui, aqui nós temos uma informação importante. A y' é igual a zero. Por que a y' é igual a zero? O objeto ele não vai sair voando. Né? Então, se nós temos o objeto posicionado, deixa eu pegar o objeto. Se nós temos o objeto posicionado aqui, ele pode ter aceleração e vai ter aceleração na direção do movimento, na direção da rampa. Então, ele vai ter aceleração aqui em x'. Mas em y', a aceleração é zero. Por quê? Porque ele não vai sair pulando sozinho, espontaneamente na rampa, não. Ele não pode fazer isso na plataforma. Então, isso não é permitido. Espontaneamente, não. Então, a aceleração em y vai ser zero. Mas a aceleração em x, não. Então, nós vamos escrever o seguinte. Em x, nós vamos... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, só para a gente poder usar aqui ainda para escrever, porque eu preciso dessas informações.
Então, tá aqui. E vou diminuir aqui também. Bom, com essas informações, então nós podemos escrever em x', nós vamos ter que a força resultante x' é igual a massa vezes a aceleração na direção x', que por sua vez é P seno de alfa. Então, nós temos que massa vezes a x' é igual a massa vezes gravidade vezes seno de alfa. E nós podemos dividir tudo por m. Então, nós vamos ter que ax' é igual a g seno de alfa. Ou seja, ax' vai ser igual, né? Nós vamos usar g igual a 10, o seno de alfa é 0,34, então nós vamos ter como aceleração 3,42 metros por segundo ao quadrado, tá? Então veja que nós achamos, né, a aceleração na direção x'. Tudo bem? Até aqui? Bom, aí então agora nós vamos tratar do movimento em si. Do movimento em si. Então ele sai daqui, desse ponto, com velocidade nula e tem uma aceleração. Essa aceleração que ele tem é ax', que nós podemos chamar somente de A, porque não tem y', e é 3,42 metros por segundo ao quadrado, conforme nós determinamos aqui. Então, essa é a aceleração. Nós queremos saber qual a velocidade dele aqui na ladeira, no ponto que ele vai deixar essa primeira plataforma. Então, nós precisamos escrever as equações. Então, nós vamos ter a aceleração, eu vou chamar de A', tá? Para não confundir com o sistema XY. Então, vai ser 3,42, e agora eu vou escrever só matematicamente. V' vai ser, se a velocidade que ele sai é zero, então vai ser 3,42t. Se a posição que ele sai é zero, então nós vamos ter x' igual a 3,42 dividido por 2, que vai ser 1,71t ao quadrado. Essas são as equações, as funções horárias desse movimento. Eu obtive por integração e aqui também nós obtivemos por integração. Que eu não vou fazer, mas vocês podem checar nas aulas passadas como que nós obtemos as grandezas, as funções cinemáticas a partir de uma função dada. Tem uma lista de exercício lá para vocês também somente sobre isso, né? Bom, então nós temos essa equação x' igual a 1,71t², ela nos permite determinar o que a gente quer. Por quê? Para x', perdão, cadê? Nós temos, cadê os dados? Aqui, nós temos que D1 é 5 metros, e D1 é justamente a distância percorrida pela partícula até chegar na ladeira, tá? Então, D1 é 5 metros. Então, para x' igual a D1, que é igual a 5 metros, tá?
o t vai ser igual a quanto? E veja que eu não coloco t', porque o tempo ele é absoluto nessa teoria de Newton. Então, qual é o valor do t? Por que eu quero t? Porque eu quero V'. Se nós queremos V', nós precisamos do t. E da onde eu tiro t? Eu conheço x' determinado para um determinado instante. Então, para D' e para x' igual a D1, que é igual a 5 metros, quanto vale o t? Tá? Então, nós vamos achar que o t, para que o objeto chegue em D1, tá? Vai ser 5, raiz quadrada de 5 dividido por 1,71, que curiosamente deu 1,71 segundos. E agora nós podemos substituir em V'. V' D1, que vai ser 3,42 vezes T D1. Então, VD1' vai ser 1,71 vezes 3,42, que vai ser 5,85 metros por segundo. Essa é a intensidade da velocidade quando chega na beira do precipício. TD1, 1,31. Refaz aí, Michael. Eu também vou refazer aqui. Tá? É 5 dividido... É a raiz quadrada de 5 dividido por 1,71. Deu 1,71, Michael, na minha. Dá uma conferida aí também. Se tiver dúvida, você fala aí com a gente. Tá? Veja então que nós temos a velocidade que o objeto ele sai da rampa. Então nós temos essa velocidade que ele sai da rampa aqui, ó, que é VD1. V', né? VD1'. Tá? Vamos voltar lá nos primeiros cálculos que nós fizemos. Veja que aqui nós temos V0, né? Então aqui nós temos V0. Mas quem é V0? É a velocidade de lançamento. Opa, espera aí. Se V0 é a velocidade de lançamento e a velocidade que ele termina, que ele chega aqui no ponto A, que ele chega aqui nesse ponto aqui, nós já conhecemos. Vocês concordam comigo que a velocidade que a partícula chega nesse ponto é a mesma que ele sai desse ponto? Não pode ser diferente. Então, o que nós temos? Que a velocidade V0, né, essa velocidade V0 aqui, é igual a VD', VD1'. Então, eu vou pegar essas equações. Vamos colocar essas equações aqui. Tá? Essas aqui são as equações que nós obtivemos. E o valor que nós precisamos de VD'. Então, veja que VD1' é 5,85, mas V0 é igual a VD1'. E como nós já sabemos, a intensidade das duas vai ser igual. Então nós temos as duas velocidades são as mesmas. A partícula naquele ponto final da plataforma 1 vai ser igual à velocidade que a partícula sai da plataforma 1 para cair. Então quando ela vai cair, então nós temos essas equações que estão aqui. Essas equações que estão aqui, portanto, regem o movimento
quando a partícula sai da rampa e chega na segunda plataforma. Então, ok? Vocês fizeram como? A raiz de 5 e depois dividiram por 1,71? Primeiro façam a divisão e depois extrai a raiz. Ou põe parênteses. Tá? Vocês estão fazendo algoritmos? Então, né? É bem isso mesmo. A calculadora, vocês precisam colocar o parênteses, senão ela vai entender que é a raiz de 5, depois divide por 1,71. Tá? Mas é a raiz dos dois. Raiz da divisão. Então, veja que aqui, gente, nós vamos ter, portanto, a partícula saindo daqui com a velocidade VD1 linha igual a V0. E nós podemos colocar, inclusive, vetor. Vetorialmente, elas são iguais também. Porque elas são as mesmas, tem que ser, não pode ser diferente. Então, aqui nós vamos ter as componentes y e x da velocidade. Então, aqui nós temos a componente da velocidade em x e a componente da velocidade em y, que nós já temos, que são essas daqui que estão na equação. Então, se nós já temos a equação, qual o ponto que ela vai chegar aqui? É o ponto L. E como que eu sei qual é o ponto L? Eu sei que o ponto L é dado por xl, YL. Portanto, nós precisamos usar uma trajetória. Tá, mas como é que nós vamos obter a trajetória? Veja que nós temos x é igual a 0,94 V0t. E y é igual a 30 menos 0,34 V0t menos 5t ao quadrado. Tá? Mas agora a gente já pode substituir o valor de V0, porque nós sabemos que é 5,85 metros por segundo. Então aqui vai ser... Ah, já está aqui em cima aqui já. Tá? Então é 5,85 metros por segundo. Então, se é 5,85 metros por segundo, a gente já pode substituir. Então, dá 0,94 vezes 5,85, que vai dar 5,5. Então, x vai ser 5,5t. E y vai ser 30 menos 0,34 vezes 5,85, que vai ser 2. Aproximadamente, tá, gente? 2t menos 5t ao quadrado. E tendo essas duas aqui, eu vou isolar o tempo na equação de x. Então, vai ficar x dividido por 5,5 e vou substituir na segunda, de tal forma que nós vamos obter y de x igual a 30 menos 2 dividido por 5,5, que vai dar 0,36, menos 0,36x menos 5 dividido por 5,5 ao quadrado. Não esqueçam de fazer os parênteses, que vai ser 0,17x ao quadrado. Portanto, essa é a equação da trajetória. Y em função de x. Então, eu vou copiar essa equação, que eu preciso dela,
Vou colar aqui. E vou buscar as informações de XL e YL. Então, agora eu vou pegar essas informações aqui. Tá? Veja que nós temos aqui o XL e YL. Deixa eu ver se eu consigo tirar esses. E agora sim, para x igual a XL, nós temos que y é igual a YL. Aqui tem um menos. Tá? Será que eu não coloquei lá atrás? Então agora basta resolver. Vou substituir na expressão da trajetória e nós vamos ter menos 0,5 L é igual a 30 menos 0,36 vezes XL, que é 0,866L, menos 0,17 XL ao quadrado, 0,866L ao quadrado, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vem para cá, só que aqui está a equação da trajetória. Só que o professor de vocês esqueceu de trazer o menos para cá, né? Mas é só resolver. E aí aqui é menos também, tá? E aí tem que resolver. Esse valor aqui não é esse, tem que corrigir. Eu vou corrigir ele para deixar para vocês. Mas veja que a gente vai manipular essa equação que nós já temos, tá? De tal forma que a gente vai obter o valor. Eu coloquei D2, mas o L é igual a D2, tá? Porque o L é a distância percorrida lá na rampa. Opa, criei uma página, não era para criar. Então, os passos para a gente resolver um problema como esse, eles precisam ser gradativos, ordenados e precisam estar sempre... A gente precisa ter muita calma, muita paciência. E veja que nós conseguimos resolver esse problema graças a termos as informações que a gente precisava, que nós obtivemos por meio do cálculo que nós fizemos nessa primeira parte. Então, nós fizemos a primeira parte para obter a velocidade nesse ponto. Obtendo a velocidade nesse ponto e com as equações dessa região, nós então pudemos determinar qual é o ponto exato que essa partícula vai cair quando ela chegar na rampa, na segunda plataforma, na plataforma 2. Pessoal, alguma pergunta? Muito fácil o exercício. Fácil igual roubar doce de criança. Né? Só que quando a gente rouba doce de criança, a gente vê o tanto que é difícil roubar doce de criança, né? Não é fácil, não. Mas queria saber de vocês. Como é que é? Vocês acompanharam direitinho? Qual que é a ideia agora? Vocês fazerem esse acompanhamento passo a passo, tá? Então façam esse acompanhamento passo a passo, verifique, observe para vocês poderem resolver esse problema. Eu vou criar alguns exercícios para vocês desse tipo, porque vocês não vão encontrar exercícios completos desse tipo nos livros, não. Nos livros vocês não vão ter exercícios completos assim. Tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento.
Espera aí. Gente, alguma pergunta que vocês queiram fazer, algum comentário? A aula de hoje era esse exercício, porque ele é um exercício bem completo, é um exercício que a gente vai resolvendo ele parte a parte, passo a passo, então precisa ter organização, precisa ter sempre em mente qual é o seu objetivo, o que você quer. Vocês viram que primeiro nós fizemos ele tentando identificar o ponto L, não conseguimos porque faltava subsídios. Depois, nós fomos, então, buscar esse subsídio que a gente precisava. Nos deparamos com a velocidade inicial, quando ele sai da rampa, que nós não tínhamos, então nós fomos buscar na primeira rampa. Então nós fomos lá para a primeira rampa, fizemos todo o desenvolvimento do cálculo, achamos a velocidade que ele largava a rampa e determinando a velocidade que ele largava a rampa, então nós pudemos obter o valor de L, que é o que o exercício pedia. Legal, Isamara. Que bom que conseguiram acompanhar bem. Na turma VT2, turma da 7,5, eu fiz diferente. Então, se vocês quiserem acompanhar o cálculo que foi feito para a turma VT2, né, no vídeo, eu vou deixar o vídeo à disposição lá no YouTube também, tá? Pode assistir, porque eu fiz diferente. O que eu fiz na turma VT2? Na turma da 7,5, tá? Sabendo que a gente ia determinar o L, então o que nós fizemos? Eu comecei já investigando a cinemática da primeira rampa. Então, comecei trabalhando a cinemática da primeira rampa, determinando a velocidade inicial, fizemos o cálculo da trajetória e determinamos o ponto L. Então nós fizemos ao contrário. De vocês nós começamos mostrando que faltavam elementos para a gente determinar o L diretamente. Então eu mostrei para vocês que faltavam esses elementos. Então nós fomos vindo de trás para frente até fazer toda a investigação da cinemática da primeira plataforma. Feito isso, nós viemos construindo o que a gente... Construindo não, complementando o que a gente já tinha construído. Na turma da 7,5, nós construímos tudo na sequência, tá? Os dois métodos são métodos que podem ser utilizados. Quando a gente tem em mente o que a gente quer, então a gente pode começar lá do início mesmo e vai construindo. Quando a gente não tem muita noção do que a gente precisa, então a gente vai construindo de trás para frente, como nós fizemos na aula de vocês. Tá certo? Eu vou parar de gravar, mas eu vou continuar aqui com vocês. Tá bom? Então, para vocês que assistiram em casa, tranquilos, serenos, né, tomando um tererezinho, tranquilos, então, um beijo no coração. Até a próxima.